Olá, amigos, bem-vindos ao canal Amigos de Nosso Lar para a continuidade dos nossos estudos da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E abrimos com um poema de Casimiro Cunha, através da psicografia de Chico Xavier. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Um belo poema para abrirmos os nossos estudos da noite de hoje, que vai se basear no capítulo Primórdios da Emancipação. Mas nós vamos começar trazendo algumas curiosidades importantes. Uma delas nós vamos encontrar uma tradição que Dom João VI, pela sua forma afetuosa, que ele mantinha uma tradição portuguesa, porque as outras cortes não tinham isso, isso data da era medieval, mas Portugal mantinha esta tradição, que era um momento de encontro do seu soberano com os súditos, que era aquela tradição do beijamão. E os historiadores nos descrevem assim: na cultura lusófona, suas origens são medievais, sendo um costume da monarquia portuguesa em Portugal, depois herdado pela corte imperial brasileira. Então, esse beijamão, como é que se constituía? Era uma cerimônia pública em que o monarca se colocava em contato direto com o vassalo, o qual, depois da devida reverência, podia aproveitar a ocasião para solicitar alguma mercê, então fazer algum pedido. A cerimônia tinha grande significado simbólico, lembrando o papel paternal e protetor do rei, invocava o respeito pela monarquia e a submissão dos súditos. Era grande o fascínio que exercia sobre o povo. No tempo de Dom João VI, havia um protocolo preciso a ser seguido. A pessoa se aproximava, ajoelhava diante do rei e beijava-lhe a mão estendida. Então levantava-se, fazia outra genuflexão e se retirava pelo lado direito. Isso era uma coisa que Dom João VI fazia assim, com vontade. Ele gostava desse contato. E principalmente no Brasil, onde ele se sentiu muito à vontade, onde ele realmente amou essa terra, se sentiu aconchegado, acolhido por ela. Dom João VI recebia seus súditos todas as noites, salvo domingos e feriados. Era sempre acompanhada essa tradição com música e às vezes cerimônia se estendia por longas horas, dada a grande afluência de pessoas. Chegava a receber 150 pessoas por dia. Um jurista, magistrado e escritor português de nome José Antônio de Sá, que era residente em Portugal, tinha concluído seus estudos na Universidade de Coimbra,
Ele elogiava essas audiências, afirmando que Dom João exercita o amor e a confiança, e com isso o soberano contém, inclusive, a impetuosidade dos seus ministros. Quer dizer, mostravam também um respeito em acolher as pessoas que faziam parte do seu reino. Então era um momento importante. Nós já citamos para vocês uma passagem que está no livro Obras Póstumas, que falava a respeito de liberdade, igualdade e fraternidade. E hoje vamos citar um pequeno resumo que fizemos de um outro escrito importante deixado por Kardec, que é a respeito da aristocracia. Aliás, quero fazer um convite a vocês. Neste mesmo canal que vocês nos assistem, todas as segundas-feiras, às 21 horas, tem um companheiro nosso, Fernando Bahia, um irmão nosso, uma pessoa muito agradável, e que faz um estudo deste livro, Obras Póstumas. E hoje eu vou usar as palavras dele. Nós vamos entrar juntos no gabinete de Kardec e vamos observar as anotações que ele deixou e que depois, sabiamente, foram publicadas pela Sociedade Parisiense de Espiritismo. E esta página, que fala sobre aristocracia, começa nos definindo o que é aristocracia e depois vai nos trazer ao longo da história os tipos de aristocracia que houveram e onde Kardec diz que esta aristocracia tem que chegar. Só que aqui, como eu disse, são trechos. O texto é muito mais longo e vale a pena ser compulsado pelos irmãos. Aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder, aristocracia, pois então, na sua acepção, seria poder dos melhores. Há-se de convir em que o sentido primitivo tem sido por vezes singularmente deturpado. Mas vejamos que influência o Espiritismo pode exercer na sua aplicação. Para esse efeito, tomemos as coisas no ponto de partida e acompanhemo-las através das idades, a fim de deduzirmos daí o que acontecerá mais tarde. E aí Kardec começa a nos fazer uma descrição minuciosa e muito bem feita, como o codificador sempre teve na sua pedagogia a sabedoria de escrever textos maravilhosos. Em nenhum tempo, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade hão podido prescindir de chefes. Decorre isto de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há por toda parte homens incapazes que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. Daí a necessidade imperiosa de uma autoridade. Essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos, numa palavra, aos patriarcas. E essa é a primeira de todas as aristocracias. E Kardec continua nos trazendo este entendimento. As querelas entre povoações vizinhas deram lugar a combates. Fez-se mister para dirigi-las, não os mais velhos, porém homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí os chefes militares. Depois os vencedores passaram a impor-se aos vencidos ou os reduziram à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiriam muito naturalmente a seus filhos a autoridade de que desfrutavam. E os fracos, nada ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiros dos direitos que os pais haviam conquistado
e a considerar os seus superiores. E aqui Kardec faz uma importante observação. Veio assim a divisão da sociedade em duas classes, a dos superiores e a dos inferiores, a dos que mandam e a dos que obedecem. Estabeleceu-se de tal modo a terceira aristocracia, do nascimento. Uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem curvar-se sem se envilecerem, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. E aí Kardec faz um questionamento. Será a última? Será a mais alta expressão da humanidade civilizada? Não. E nesse momento, Kardec nos traz só um trecho, tá? Este texto é belíssimo, vale a pena ser lido na sua totalidade. A inteligência nem sempre constitui penhor de moralidade. E o homem mais inteligente pode fazer péssimo uso de suas faculdades. Do outro lado, a moralidade isolada pode, muita vez, ser incapaz. A reunião dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, é, pois, necessária a criar uma preponderância legítima, a que a massa se submeterá cegamente, porque lhe inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. Como vimos, todas as aristocracias tiveram sua razão de ser. Nasceram do estado da humanidade. Assim há de acontecer com o que se tornará uma necessidade. Todas preencheram ou preencherão seu tempo, conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável, porque terá a animá-la sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral. E aí Kardec vem nos trazer o que eu busquei o trecho final para que o texto não ficasse muito comprido. Mas, se graças ao desenvolvimento e à aceitação geral dos ensinos dos espíritos, o nível moral da humanidade tende constantemente a elevar-se, singularmente se iludiria quem supusesse que a moralidade prepondera sobre a inteligência. O Espiritismo, com efeito, não quer que o aceitem cegamente, reclama a discussão e a luz. E aí termina. Em vez de fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, diz ele, não há fé inabalável, senão a que possa encarar face a face a razão em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de base, e esta base consiste na inteligência perfeita daquilo em que se haja de crer. Para crer, não basta ver, é sobretudo preciso compreender. Esse texto nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. E assim Kardec termina, com bom direito, pois podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, da aristocracia intelecto-moral. Belíssimo texto para as nossas reflexões. Muito bem, e assim então iniciamos o nosso capítulo de hoje, Primórdios da Emancipação. E vamos encontrar uma narrativa belíssima de Humberto de Campos, nos contando essa história que, no entender de alguns estudiosos, tem alguns capítulos que agora parecem desacelerar, mas eles desaceleram o momento temporal, o tempo dos acontecimentos físicos. Mas nós vamos encontrar nesse momento da narrativa uma intensidade
na movimentação dos espíritos celestes conduzidos por Ismael, governador das terras do Cruzeiro, de uma intensidade belíssima. Nós sabemos que o mundo espiritual jamais para o seu planejamento, que sempre é muito bem feito. E aqui nós vamos ver novamente com olhos de alegria, com olhos de afetividade, o grande trabalho de Ismael e os espíritos excelsos que com ele compõem esta equipe, traçando planos e aproveitando da melhor forma possível nós, os espíritos imperfeitos, mas nos conduzindo sempre ao melhor caminho, às nossas melhores possibilidades, atuando, e nós vamos ver muitas vezes Ismael atuando diretamente no processo intuitivo daqueles que eram responsáveis pela direção dos acontecimentos, aqueles que estavam encabeçando o que era necessário fazer para promover as boas mudanças, para manter um curso da história que trouxesse realmente a condição do melhor desenvolvimento a esta pátria do Evangelho. É lógico que aqui estamos abordando principalmente os acontecimentos do nosso país, porque o livro retrata a história do Brasil. Agora, não tenhamos a infantilidade espiritual de achar que estes mesmos acontecimentos, nesta mesma época, em todos os países do mundo, não estavam acontecendo regidos pelos seus espíritos protetores, todos eles tutelados pela direção do governador do planeta, o nosso querido irmão Jesus Cristo. Então, nós vamos falar do Brasil, mas os fatos estão acontecendo, como nós já vimos em alguns trechos que foram trazidos em outras narrativas de Humberto de Campos, todas as reuniões dos espíritos no mundo celestial, trazendo definições, programas para todos os países. E assim Humberto de Campos começa essa narrativa nos dizendo: em 1815, passará a colônia a ser o Reino do Brasil. Em carta de lei de Dom João VI, o Rio de Janeiro tornou-se, desse modo, a sede da monarquia portuguesa. O soberano reconhecido à terra que o asilara dispensava ao Brasil os mais altos privilégios. O progresso econômico da nação, alentado pelas forças estrangeiras, aí estabelecidas com as garantias da lei, avançava em todos os setores da comunidade brasileira. Todo o país se rejubila com a nova era de prosperidade geral. No Rio, porém, o generoso príncipe sofria os mais acerbos desgostos no ambiente da família. Antes de falarmos disso, vamos trazer aqui um trecho que é uma transcrição desta carta do decreto que transformava o Brasil em Reino do Brasil. Apenas alguns itens. Começa assim esta carta-lei de 16 de dezembro de 1815, que desde a publicação desta carta de lei o Estado do Brasil seja elevado à dignidade, preeminência e denominação de Reino do Brasil. Que os meus reinos de Portugal, Algarves e Brasil formem de agora em diante um só e único reino, debaixo do título Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves. Que os títulos inerentes à coroa de Portugal e de que até agora hei feito uso se substitua em todos os diplomas, cartas de lei, leis, alvarás, provisões e atos públicos, o novo título de Príncipe Regente do Reino Unido de Portugal e do Brasil e Algarves, de Aquém e de Além-Mar, em África de Guiné e da Conquista, navegação e comércio da Etiópia,
Arábia, Pérsia e da Índia, etc. Então, nesse momento, mudava de forma sensível a estima do povo brasileiro. E é interessante porque a gente vê o contentamento daqueles portugueses que se radicaram na colônia Brasil, mas que já tinham filhos, tinham família constituída nesta colônia e que agora se sentiam parte do reino, porque o Brasil era alçado a esta condição. Muito bem. E aí nós vamos ver a descrição que nos traz Humberto de Campos, que fala do temperamento de Dom João VI. Uma pessoa de bom coração, que, como nós já dissemos, não tinha sido preparado para ser rei, para ser príncipe regente, porque era o irmão mais novo. Com o falecimento do seu irmão, José, e a demência de sua mãe, ele foi obrigado, de certa forma, a assumir essa condição. E aqui nós vamos ver o porquê do descontentamento. E a gente entende até que faz parte da personalidade do português uma certa melancolia. Isso nós encontramos, inclusive, na sua expressão maior da sua música, que é o fado, que é uma música que traz um certo teor de tristeza, melancolia, um saudosismo, né? Então a gente vai percebendo isso dessa característica do povo português. E aqui a gente encontra, então, além desses fatos que faziam parte de uma naturalidade, um temperamento também solitário de Dom João VI e, que a gente entende, depressivo. Mas ele tinha alguns porquês e nós vamos ver. No Rio, porém, o generoso príncipe sofria os mais acerbos desgostos no ambiente da família. Foi talvez em razão desses dissabores que jamais se viu Dom João VI perfeitamente integrado nas suas respeitáveis funções no mundo oficial daquele tempo. São conhecidos o apego do soberano aos seus almoços solitários, sem as etiquetas da época, seu retraimento e desleixo quanto às pequeninas formalidades que constituem o problema da elegância de um século. Ele não fazia questão de andar na moda dos reis da monarquia, com as roupas desabotoadas, mal contendo o corpo, nas suas dobras em desalinho. Muitas vezes foi ele visto alheio às sérias preocupações da sua autoridade suprema, como se o seu espírito vagasse na paisagem de outros mundos. Então ele andava meio desconcertado, pensando em outras coisas. Dom João se acostumara à maravilhosa beleza do sítio da Guanabara e se tomara de amor pela pátria que os seus os seus valorosos antepassados haviam edificado. Enquanto Napoleão Bonaparte curtia a sua tristeza na ilha de Santa Helena, lendo o Eclesiastes e se arrependendo das coisas que havia feito, né? E compreendendo que todas as glórias humanas não passam de vaidades e alucinação de espírito, o príncipe regente preferia fazer os seus passeios pelos arredores do Paço de São Cristóvão, esquecido, olha que narrativa bonita de Humberto de Campos, esquecido das mentiras sociais da corte de Lisboa. Aqui no Brasil, ao menos,
o inédito dos céus sempre azuis e das encantadoras perspectivas dos morros verdoengos e floridos, representavam um anestésico para o seu coração dilacerado de filho, de esposo e de pai. Então aqui a gente vai vendo as decepções que amarguravam a vida de Dom João VI. Suas preocupações se dividiam entre a mãe demente, a esposa desleal e incompreensível e o filho perdulário e estróino. Esse filho perdulário, fanfarrão, era Pedro, que vem depois a ser Dom Pedro I. No seu cérebro não havia lugar para considerações em torno das transformações políticas da época e a antiga metrópole portuguesa continuava sob a orientação dos homens públicos da Inglaterra. Foi um tratado que foi feito quando da invasão de Portugal pela Espanha e França, que em seguida a Inglaterra, dando proteção, enviou suas tropas e manteve então Portugal, depois de um tempo com a queda de Napoleão, manteve a coroa portuguesa, mas sendo administrada por um inglês. E aí vem os acontecimentos importantes. 1816, Dona Maria I desencarna, abandonando o seu corpo envelhecido e já totalmente desligada do mundo real. Tem aqui um fator interessante. A rainha experimentará algo de lucidez nos seus derradeiros dias de supremas tribulações. E aqui a gente vai entender um aspecto do que a gente já trouxe para vocês, das características mediúnicas de Dona Maria I, por isso a sua loucura. Por muito tempo, contudo, esteve apegada às ilusões do seu trono, perseguida pelo vozerio das entidades desencarnadas em virtude de rigorosas sentenças de morte, por insinuação dos seus confessores e dos seus ministros. As torturas da terra acompanham no além aqueles que as semearam na face do mundo, pelo que o calvário da infeliz soberana não terminou com os seus últimos dias no orbe terrestre. Bom, a esse tempo, em todas as cortes da Europa, sopra fortemente o vento do liberalismo, pressagiando o fim do poder absoluto. A República Francesa havia desferido tremendos golpes em todos os preconceitos do sangue e da autoridade. Como nós dissemos ali, era o fim daquelas aristocracias que falavam de herdeiros. Entrava uma outra aristocracia, a da inteligência. As constituições moldadas na célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão surgiam em todos os países, dando ensejo à renovação das liberdades políticas. Depois da morte de Dona Maria I, Portugal não se resigna à situação de subalternidade a que o conduzira a caprichosa vontade de Dom João VI, perseverando em permanecer no Brasil, e prepara todos os elementos para a insurreição contra a ditadura despótica de Beresford. E aqui é importante a gente trazer alguns dados a respeito de William Beresford, que era um marechal inglês. Ele tinha sido levado a essa condição de, em dado momento, ser o comandante em Portugal, porque ele conseguiu, como governador durante 6 meses e comandante-chefe, durante 6 meses na Madeira, na Ilha da Madeira,
evitar a ocupação da ilha pelas forças napoleônicas francesas. Então, com isso, ele galgou alguns degraus com o governo britânico. E assim foi escolhido para o posto de marechal do Exército. E qual era a sua missão? Sua missão era de compatibilizar a organização e a tática existentes no exército português com o exército britânico, permitindo uma atuação conjunta no campo de batalha. Então, para defender o território de Portugal. Só que aí o que acontece? Como ele era meio ditador, como a gente vê várias personalidades que vão aparecendo desta forma, ele comete um equívoco. Nós vamos ver que há uma rebelião que começa no Porto, e que nós vamos falar dela depois, só que essa rebelião era inspirada, isso em 1817, e ela era inspirada pela loja maçônica. E ela acontece ao mesmo tempo em Portugal e também em Pernambuco. E nós vamos falar dessa rebelião de Pernambuco. Muito bem. Só que em Portugal, o que o nosso companheiro Beresford faz? Ele simplesmente manda matar os conspiradores, e um desses conspiradores era um general português, Gomes Freire de Andrade, que tinha, assim, uma certa relevância, e com isso ele se compromete junto à população portuguesa. Mesmo ele vindo aqui até o reino, aí já reino do Brasil, para que o rei lhe concedesse poderes maiores, quando ele retorna a Portugal, ele não consegue nem desembarcar. Ele é obrigado a ir embora. Ele só vai conseguir voltar a Portugal, isso aconteceu em 1820. Ele só consegue voltar a Portugal em 1826, depois do retorno de Dom João VI. Então, essa atitude que ele teve o impede de retornar. E aí, lógico, aumenta muito a pressão para que Dom João VI retorne a Portugal. Tanto é que o seu retorno vai acontecer em 1821. No primeiro momento, ele tem a ideia de mandar Dom Pedro I para a regência de Portugal, como príncipe regente, só que a comunidade portuguesa não aceita. Diz que se ele fizesse isso, eles iam tomar o governo e iam já fazer a Constituinte e transformar Portugal, como tinha acontecido com a França, acabar com a dinastia, acabar com o reinado. Viraria uma república. E aí Dom João VI, então, resolve voltar. Mas isso nós vamos conversar um pouco mais à frente. Agora nós vamos trazer exatamente o que está acontecendo neste momento aqui no Brasil, que é a Revolução Pernambucana. Essa Revolução Pernambucana tem uma figura também muito importante. É um grupo, não é um grupo pequeno, mas tem uma pessoa aqui que se destaca por causa de um panfleto, de uma crônica que ele faz, de um escrito. Isso começa assim. A Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, porque existe aqui um grupo grande de padres que faz parte deste grupo revolucionário. Foi um movimento de caráter liberal e republicano que eclodiu no dia 6 de março de 1817 em Pernambuco. Quer dizer, então, no Brasil eclode na mesma época que eclode em Portugal a conhecida Rebelião do Porto. Dentre as suas causas, destacam-se a influência das ideias iluministas propagadas pelas sociedades maçônicas. Então, tanto aqui como lá, a sociedade da maçonaria estava por trás desta rebelião, contra o absolutismo monárquico português e os enormes gastos da família real e de seu séquito recém-chegados ao Brasil.
A capitania de Pernambuco, então a mais lucrativa da colônia, era obrigada a enviar para o Rio de Janeiro grandes somas de dinheiro para custear salários, comidas, roupas e festas da corte, o que dificultava o enfrentamento de problemas locais. Nós já comentamos isso no capítulo passado, que isso foi o que trouxe esse descontentamento. E um dos problemas locais é que Pernambuco tinha enfrentado uma seca no ano anterior, 1816, o que ocasionava, inclusive, o atraso no pagamento dos soldados, gerando um grande descontentamento no povo pernambucano. Bom, o único movimento por liberdade do período de dominação portuguesa que ultrapassou a fase conspiratória e atingiu o processo de tomada do poder. A Revolução Pernambucana provocou dois fatos importantes: o adiamento da aclamação de Dom João VI de Portugal como rei e atrasou a viagem de Maria Leopoldina da Áustria, que estava vindo para o Rio de Janeiro para se casar com Dom Pedro. Nós vamos entender a importância da Imperatriz Leopoldina, quanto ela foi importante. Era um espírito preparado, que vinha para cá com uma determinação muito importante para o desenvolvimento do Reino Brasil. Foi durante a insurreição de 1817 que a República foi proclamada pela primeira vez em terras brasileiras. E aqui entra, então, um personagem importante, José Luiz de Mendonça. José Luiz de Mendonça foi um advogado e revolucionário brasileiro. Mas, diferente dos outros, era um homem rico e inteligente. Gozava de uma reputação de ser alguém honesto e com prestígio nas classes abastadas de Pernambuco. Era um crítico da administração portuguesa, mas também um camarada moderado. Ele não era de pegar em armas e partir assim. Ele era um crítico, mas era uma pessoa do bem. Tinha preferência pelo regime monárquico constitucional. Mas ele queria, antes de tudo, propor apenas que a coroa baixasse os impostos. Ele não era a favor, daquele momento, de fazer uma proclamação da República, de criar um processo de separação de Pernambuco. Não era esse o seu intuito. Ele estava compreendendo que a capitania de Pernambuco estava sofrendo muito pelos altos impostos e, com isso, estava se comprometendo no seu próprio desenvolvimento. Então, o que ele faz? Ele escreve, né? Ele foi fundamental para a Revolução Pernambucana, porque ele foi redator do Preciso, que era um impresso com circulação que ele formaliza nesse impresso o rompimento com o rei Dom João VI no dia 10 de março de 1817 e acusava o rei de ter virado as costas para a região. Só que José Luiz de Mendonça era um cara realmente de opinião. E ele foi fiel, ele não negou a revolução quando ela começou a fracassar. E teve a ingenuidade de permanecer em Recife. E como se não bastasse a sua permanência, ele se apresentou ao almirante que mandou prendê-lo. Como Pernambuco estava sem governador português àquela altura, foi enviado para julgamento na Bahia. E na Bahia nós vamos encontrar um outro personagem que hoje nós não vamos falar muito dele. Nós só vamos falar do que aconteceu com Mendonça. Na Bahia se encontrava Marcos José de Noronha Brito, que era o conde de Arcos. Era um nobre e administrador colonial português, e ele já tinha sido o sétimo vice-rei do Brasil. Com a vinda de Dom João VI para cá, não se tinha mais necessidade de um vice-rei, e ele então é nomeado como governador da Bahia. E é exatamente ele que promove o julgamento
porque ele tinha mandado as forças de Pernambuco, as forças da Bahia a Pernambuco. Ele não esperou a chegada dos exércitos da coroa. Ele já se antecipa, e aí Mendonça e todos os revolucionários são presos e são levados para serem julgados em Salvador. E ele não perdoou. Ele imediatamente manda fuzilar e enforcar todos aqueles que ele julga. E foi o que aconteceu com o Mendonça. Ele foi fuzilado no dia 12 de junho de 1817, no Campo da Pólvora, em Salvador. E não só ele foi fuzilado, muitos padres foram fuzilados, outros nobres, porque nessa revolução, diferente das outras, era comandada por, por aqueles que eram responsáveis pela indústria, pela produção. Eram aqueles que eram responsáveis pelos engenhos de cana-de-açúcar, tinham advogados, escritores, enfim, mas que participavam da vida ativa da capitania de Pernambuco. E não houve clemência com eles. E lógico que houve muito mais prisões, e nós vamos ver isso no nosso próximo capítulo, quando vamos falar deste Conde de Arcos, que tem grande importância no movimento que estava acontecendo neste momento no Brasil, e que vai exigir, inclusive, de Ismael e sua falange um trabalho muito grande para trazer a um curso sem violência a continuidade do movimento todo de desenvolvimento agora do Reino Brasil. E aqui nós fazemos o nosso encerramento de hoje, agradecendo a Jesus, a Humberto de Campos e aos bons espíritos pela condução dos trabalhos de hoje. Ó Senhor, como é gratificante entender, através da história da nossa nação, o desenvolvimento dos ensinamentos do Evangelho chegando a nós, pelo trabalho incansável dos Espíritos excelsos, capitaneados aqui em nossas terras pelo bom Ismael, trabalhador incansável, que vai nos mostrando que através do desenvolvimento, aquele que nos propõe Kardec, intelecto, moral, alcançaremos, no momento aprazado da purificação dos nossos espíritos, a compreensão maior de que todos somos trabalhadores da pátria universal, mas que hoje, presentes nessas terras do Cruzeiro, nessa pátria do Evangelho, cabe-nos o belo trabalho da divulgação das palavras que Jesus vai nos incutindo de forma sensível e amorosa, para que nos tornemos os grandes divulgadores desta bandeira de amor, onde está grafado Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Uma boa noite. Obrigado aos companheiros por mais este dia de estudos, e até o nosso próximo